Oi, gente! Hoje eu vim falar para você sobre uma curiosidade que muita gente tem sobre espiritualidade. O que acontece após a morte? Você sabe o que acontece com o ser humano depois da morte? Não acontece nada? Só essa vida aqui, depois não tem não tem nada? Ou existe alguma vida para além da vida, né? Essas respostas, essas perguntas, né, elas têm resposta. E a Bíblia fundamenta na carta de São Paulo aos Hebreus, se não me engano é capítulo 9, que existe uma só morte e logo após vem o juízo. Então, quando a alma separa do corpo, existe o tribunal de Cristo sobre como o modo de vida daquela pessoa foi levado. Correto? Está lá em São Paulo, carta aos Hebreus. Nessa perspectiva, a gente faz um estudo bíblico sobre a questão do mistério da graça e o mistério da iniquidade. Qual que é o sentido da vida para essa questão da vida após a vida, né? O que acontece? A gente precisa trabalhar, plantar para colher no futuro. Isso a gente precisa fazer algumas renúncias, a gente precisa fazer escolhas, e aí a gente fica se perguntando o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna, né? Foi a pergunta do jovem rico para Jesus lá no Evangelho. Então ele falou o seguinte: Nosso Senhor Jesus Cristo tem a resposta. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua mente, com todo o teu coração. Não mate, não roube, não cometa adultério, guarde a castidade. Não levante falso testemunho. E são a questão dos 10 mandamentos, né? O que Deus mandou para Moisés nas 2 tábuas da lei escrita, certo? E junto com esses 10 mandamentos, existem os 5 mandamentos da Igreja Católica, que é dar o dízimo conforme o costume, jejuar nas quartas de cinza e na sexta-feira da paixão, comungar ao menos uma vez na Páscoa, confessar-se ao menos uma vez por ano e frequentar as missas no dia de domingo e dias de preceito, né? Festas de guarda. Estes são os 5 mandamentos da igreja. Mais os 10 mandamentos da lei da Bíblia, né? Os 10 mandamentos de Deus. Honrar pai e mãe, não cobiçar as coisas alheias, né? Estão lá os 10 mandamentos. E por aí você consegue discernir que o mistério da graça é a intervenção divina na história da humanidade. E você se depara com os sacramentos deixados por Nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão, morte e ressurreição, quando ele instaura os sacramentos do batismo, os sacramentos da ceia, da Eucaristia, o sacramento da crisma, o sacramento da confissão, o sacramento do matrimônio, o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da ordem, né, de se tornar padre. Então, ao longo da sua vida, você vai vivendo os 7 sacramentos. E junto com os mandamentos, o sentido da vida cristã é o sentido de você poder receber a Eucaristia para você. E como que você pode receber a Eucaristia para você?
você precisa vivenciar os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja. Se você vai contra os mandamentos, você está em pecado mortal e não pode comungar, não pode receber a Sagrada Eucaristia na missa. Mas aí, para isso, existe o remédio da confissão, e a confissão é a matéria dos 10 mandamentos, né? Você vê o que você praticou contra os 10 mandamentos, o que você pensou contra os 10 mandamentos, e você se confessa com arrependimento, tá certo? Então tudo gira em torno da Eucaristia de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o sacrifício cruento deixado na ceia, né? Que é o corpo e sangue, alma e divindade de Jesus na comunhão, na Sagrada Eucaristia. E você tem o sacrifício incruento, que é a própria consagração que o padre faz na hora de levar a hóstia e tornar aquele pão o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou no sacrifício cruento da cruz a sua paixão, morte e ressurreição. O sacrifício cruento é aquele sacrifício que envolveu sangue, né? A gente sabe da paixão que Jesus sofreu. E o sacrifício incruento é a ceia do Senhor, quando ele fala que este pão será o meu corpo, este vinho será o meu sangue. Então este é o sacrifício incruento, tá certo? E o mistério da graça, que é a intervenção divina sobre a história da humanidade, é a luta do bem contra o mal, né? É a luta contra o mal, que é o mistério do pecado original, é a luta contra a decadência dos anjos, os anjos que caíram, né, na revolta contra Deus. Então é isso. O modo de vida que você tem leva você ao mistério da graça ou ao mistério da iniquidade. O mistério da graça é a salvação da alma que ocorre após a separação da alma do corpo, né? Você vai para o purgatório se purificar ou direto para o paraíso, encontrar com Nosso Senhor Jesus Cristo e seus santos, correto? Essa é a questão de você viver os sacramentos, os mandamentos, para se alcançar o paraíso da vida eterna. Porque Cristo veio anunciar no seu Evangelho a esperança do sacrifício que ele pagou, né, para abrir o céu novamente a Jerusalém eterna para Israel, que é o seu povo, que são todos aqueles que acolhem Jesus como modo de vida. Então, o mistério da iniquidade é a perda da alma eternamente, né? Quando se condena uma alma ao inferno é porque a pessoa viveu contra os mandamentos a vida inteira. Teve a misericórdia de Deus, teve intervenção divina, mas não se arrependeu. Então, essa pessoa não alcança a salvação diante do tribunal de Cristo, né? Dentre todos os tribunais da terra, o maior tribunal é o tribunal de Cristo, que é aquele que acontece quando separa a alma do corpo. E aí você vai para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. Então é a luta do bem contra o mal que você vivencia na sua carne, nessa vida, para plantar a sua salvação para a vida futura.